Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou filho do Amarildo, do Fim de Tarde, Vamos lá. sou jornalista e hoje eu vou ter a honra de entrevistar o meu pai. Então a gente vai contar um pouquinho das histórias do meu pai e do Fim de Tarde Eventos. Quer se apresentar? Amarildo do Churrasco Fim de Tarde Eventos aqui de São José dos Campos, né? Graças a Deus, bastante gente já conhece e vou partilhar um pouquinho da minha história. Tem coisa alegre, tem coisa triste. Começar do começo. De onde nasceu o Fim de Tarde? O Fim de Tarde nasceu, eu tinha lanchonete na DC da GM. E aí pintou de uma oportunidade na Ericsson. E eu falei, será que eu vou para Ericsson? Aí o Guido, que é gerente, era gerente lá no clube da GM, virou para mim e falou assim, cara, se eu fosse você, eu ia. Lá é muito legal, um povo, gente boa, e se quiser entrar lá, eu vou ajudar você a fazer o papel da concorrência. Aí eu fui para lá, eu falei assim, Guido, eu queria um nome para lanchonete. Ele falou assim, ó, lá tem o Fim de Tarde, é um time de futebol, os bailinhos dele também chama Fim de Tarde. Cara, é muito legal. E o Fim de Tarde começou lá. E com uma particularidade, eu não queria lançar o nome de Lanchonete Fim de Tarde. Eu falei assim, lanchonete todo lugar tem, né? Eu queria um nome diferente. Aí a primeira coisa do Fim de Tarde se chamou Lancheria. Era Lancheria Fim de Tarde. Nós começamos na Ericsson com a lanchonete lá em 94. Eu lembro que era uma época de Copa do Mundo, eu entrei lá em março. Aí quando veio junho, aquele clima de Copa do Mundo foi o que eu precisava para deslançar. Então ali já comecei com churrasco, já comecei a vender minha cerveja e a Copa do Mundo ajudou demais, 94. Já fazia uns 3 meses que eu estava lá, o Fernandão do centro de treinamento virou para mim e falou assim, Amarildo, você não me ajuda a organizar um churrasco? Eu virei para ele e falei assim, tudo bem, mas eu não tenho nada. Ele disse, eu preciso só de espeto, que você compre a carne. Aí fui, arrumei espeto emprestado, arrumei grelha emprestado, porque eu não tinha nada. E fui e fiz a primeira compra de carne para ele. E aí eu achei que era um nicho muito legal. Daí eu falei assim, vou começar a fazer evento. E comecei lá na Ericsson a desenvolver toda essa parte do churrasco. E graças a Deus foi pegando rosca, né? E hoje é um sucesso, graças a Deus. O senhor já explicou o porquê do nome, mas por que você acha que esse nome casa com o churrasco e casa com o evento? Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que casa com o evento, porque geralmente os churrascos são no fim de tarde. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde é a hora que a turma mais gosta de uma cerveja. Quando você pensa na sexta-feira, tem a musiquinha, hoje é sexta-feira. Você não pensa em tomar uma cerveja meio-dia. Você pensa já no fim de tarde. Por isso que eu acho que o nome é bem bacana. Desde 94, quantos eventos você acha que já foi feito? Hoje é difícil mensurar a quantidade de evento, mas antes da pandemia, a gente estava fazendo na média de 23 a 25 churrascos por mês. Em 2019, a gente assava na média de 1 tonelada de carne por mês. Então não dá para mensurar, mas tem muita carne assada para trás aí. E você falou que começou em 94, mas como lanchonete lá na Ericsson, depois passou pela GM e teve uma época que você teve um depósito de bebidas também, né? Na verdade foi assim, eu comecei na GM, aí depois eu fui para a Ericsson. Aí foi sucesso na Ericsson, graças a Deus, de 94 a 2002. Aí a Ericsson começou a ir para vários lugares da cidade, ou mudou muito. Mas o foco ainda não era o churrasco. Não era churrasco. A lanchonete da Ericsson chegou a trabalhar lá para, vamos colocar aí que a Ericsson tinha 5.000 pessoas. Aí depois, de repente, caiu para 400 pessoas. E eu já fazia churrasco lá dentro. Aí veio a oportunidade de comprar um depósito de bebida. Para tu me entender o que é o depósito de bebida, é a adega de hoje. Só que a gente falava depósito de bebida. E eu fui e fiquei 2 anos lá. Com todo respeito a quem tem, eu não gostei porque perde o contato. Lá era muito, me dá uma caixa de cerveja e entregava. E eu queria ter o contato. Aí começa o fim de tarde churrasco. A Luciana era uma cliente minha da Ericsson, hoje ela mora no Canadá. Em qual ano isso? Isso em 2002. Ela virou para mim e falou assim, marido, você não faz o meu casamento? Eu virei e falei, senhor Luciano, mas eu não estou fazendo mais festa. Ela falou assim, você não entendeu, eu quero que seja você que faça o meu casamento.
Eu falei assim, tudo bem, então eu vou fazer. E eu aluguei tudo, eu não tinha nada mais. Eu tinha vendido tudo. Aluguei prato, garfo, faca, aluguei tudo e fui fazer o evento para ela. E foi um evento muito desafiador, porque eu acho que na época foi para 200 pessoas, lá no Clube dos Bancários. Daí eu falei assim, já que eu abri para fazer esse casamento da Luciana, eu vou avisar a turma da Ericsson que eu voltei a fazer churrasco. E eu comecei a pegar muito evento dentro da Ericsson, já ainda estando no depósito de bebida. E eu vi que o negócio era legal. Aí depois de 2 anos no depósito de bebida, eu trouxe o fim de tarde para fora da Ericsson, para fora das empresas e comecei a trabalhar na rua. A partir de quando que você viu o churrasco engrenar e falou, quero viver disso aqui? Tá, 2002 começou. Aí eu fazia na média de 2 eventos por mês. Aí eu comprei acho que foi um fogão industrial, e eu ficava com vergonha de não ter o que fazer. E eu lixei esse fogão, eu pintei esse fogão, tudo porque eu ficava preocupado do vô Juarez falar assim, olha, você não está fazendo nada. Um dia o meu pai chegou em mim e falou assim, Marildo, você tem certeza que você vai ficar vivendo só do churrasco? Porque você não consegue sustentar a Juliana só com 2 churrascos por mês, não. Eu virei e falei assim, pai, eu ainda vou ser um dos maiores churrasqueiros de São José dos Campos. Ele disse, meu filho, eu estou muito preocupado com você, porque é muito pouco para viver só disso. Aí o pessoal da ESC começou a chamar, veio o meio do ano, veio o final do ano. Aí, quando que eu vi que o churrasco ia dar certo na minha vida, foi no mês de novembro. O meu pai fazia feijoada no bar dele, você lembra? O senhor Juarez, a Vila Terezinha. Um dia, eu cheguei de madrugada lá, que a gente acontecia muito de trabalhar durante o dia, trabalhar durante a madrugada, já voltar para pegar o churrasco na hora do almoço. Um dia o pai chegou em mim e falou assim, eu estou fazendo um caldinho de feijão aqui, para você beber caldinho de feijão, porque caldinho de feijão vai dar sustância. E estou preocupado com você, viu? Porque você está trabalhando demais e não está se alimentando direito. Eu falei assim, o fim de tarde deu certo, porque ele estava preocupado comigo, que eu estava trabalhando demais. Aí foi só um deslanche que nunca mais parou, graças a Deus. Como é que tudo começou? Como você investiu nos seus carros, caminhão, a van que tem hoje? Como é que começou numa Fiorino, numa Kombi? Então vamos lá, o fim de tarde churrasco começou mesmo com uma Saveiro, daquelas antiguinha quadrada, que quando eu vendi o depósito de bebida, eu falei assim, eu vou ficar com a Saveiro. E comecei com uma Saveirinho branca, lembro direitinho. E nessa Saveirinho branca, cabia tudo o que o fim de tarde tinha. Mas era muito ruim, porque tinha que ficar lonando a Saveiro. Aí a Juliana trabalhava na Embraer, saiu naquele quarto de 4.000 pessoas, eu virei para ela e falei assim, olha, acho que ainda precisava de comprar uma Kombi, porque o fim de tarde está crescendo. Ela falou assim, então vamos aproveitar a rescisão da Embraer e a gente compra uma Kombi. Eu comprei uma Kombi que era de uma loja de tinta. E quando que eu vi que o fim de tarde ia dar certo, que já estava lotando a Kombi e estava lotando a Saveiro. E uma vez eu mandei fazer um imã grande para colocar na porta da Kombi. E a hora que eu coloquei o fim de tarde na porta da Kombi, eu falei assim, nossa, o fim de tarde está crescendo. E fiquei com essa Kombi durante muito tempo. Aí, conforme foi crescendo, precisei de uma outra Kombi. E eu não vi a hora das 2 Kombi estar adesivadas igualzinho. E eu consegui trabalhar com as 2 Kombi adesivadas igualzinho. Aí a Kombi começou a ficar pequena, porque os funcionários tinham que andar atrás junto com a mercadoria. Uma vez nós fomos fazer um churrasco em São Paulo, e o Hélio que estava dirigindo. E a polícia parou a Kombi. E tinha um funcionário na parte de trás. Graças a Deus a polícia não viu o funcionário na parte de trás, junto com as coisas que a gente levava. Richô e tudo mais. Aí o Hélio me ligou preocupado, eu falei assim, Hélio, pode ficar tranquilo, eu vou comprar uma van. Aí, graças a Deus, comprei a van, ainda fiquei com as 2 Kombi e foi só crescendo. Aí eu desfiz de uma Kombi, comprei um caminhão e só crescendo. Precisou de outro caminhão, comprei outro caminhão
e hoje, graças a Deus, é um sucesso. E tem um adendo também, tem a moto. Ah, ainda tem a moto ainda. A moto, para quem não conhece, é uma moto baú e ela cabe bastante coisa, né? Por ser baú, é um triciclo. E já foi até em abril de 2012, se não me engano. Ela já foi tema do Auto Esporte da Rede Globo, passou em matéria a nível nacional. Falando um pouquinho dos seus clientes, como é que funciona? Sempre tem cliente novo, os clientes fidelizam. Como é que funciona isso no fim de tarde? O fim de tarde hoje eu posso falar que ele vive dos clientes fidelizados, mas toda hora tá entrando cliente novo, até porque eu faço muito corporativo, né? Então eu faço uma festa na Embraer, por exemplo. Ali já sai bastante novos clientes. E você sabe mais ou menos quantos clientes você já deve ter atendido? Olha, eu não sei não, mas eu queria saber, viu? Porque, nossa, é muita gente. Tem evento que um evento é 400 pessoas. O mínimo que a gente trabalha hoje é um evento para 30. Acho que dá para ter um estádio de futebol aí bem cheio comendo nossa carne. Quando tá tendo churrasco, o que a galera mais pede no churrasco? Olha, antigamente, picanha era sinônimo de churrasco. Hoje, pela qualidade da carne que nós temos, a turma já fala que quer carne, quer frango, quer linguiça, porque graças a Deus tudo atende e muito bem. Então, claro que picanha ainda é churrasco, é a rainha do churrasco. Mas hoje a turma já prefere muito bife de ancho, bife de chorizo. Agora, a sensação mesmo é a costela com 5 horas de fogo. A costela não tem nada, não tem para ninguém. A hora que coloca, a turma já quer a costela. Durante os anos de 2020 até mais ou menos 2022, a gente teve a pandemia. Como é que o fim de tarde sobreviveu? Não podia ter aglomeração, não podia ter churrasco, eventos. Como é que o fim de tarde sobreviveu nesses 2 anos? Eu costumo dizer que foram os 2 anos assim, mais difíceis da empresa, da família, de tudo. E eu me lembro que quando começou a pandemia, eu falei assim, isso aí vai durar 2 meses. Eu reformei os 5 carros da empresa, adesivei tudo, fiz funilaria, fiz estofado, vai durar 2 meses só mesmo, vou gastar uma graninha que eu tenho boa de reserva. E comecei a reformar todos os carros. Passou 2 meses, paguei tudo à vista, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o negócio começou a apertar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Os carros tudo lindo, reformado. A primeira ideia que eu tive foi pegar os nossos carros e espalhar ao redor da cidade. Então, cada dia eu saía com os carros e colocava perto do Colinas, perto do Vivale, e saía espalhando os carros. Por quê? Eu queria que a turma visse os nossos carros parados na rua e imaginasse assim, o fim de tarde está se mexendo. Mesmo que a gente não estivesse trabalhando, seria muito mais importante os carros estar na rua do que estar lá na onde que eu guardo, que ninguém ia ficar vendo. Então foi uma das saídas. Mas isso aí não me trazia dinheiro. Eu precisava de dinheiro, eu precisava prover para minha família. E mais uma vez, como lá atrás eu contei para vocês que eu tinha vergonha de não fazer nada, e o fogão foi a minha válvula de escape para meu pai, para quem estivesse perto de mim não falar que eu não estava fazendo nada, eu tinha vergonha de dormir depois do almoço, mas não tinha nada para fazer. E eu lembro que chegava alguém em casa, eu levantava rapidinho e ia fazer alguma coisa. Até que um dia pensei, estava cochilando assim, daí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu vou fazer carne, eu vou fazer carne assada e vou vender na rua. Daí eu comentei com você, com a sua mãe e com a Isabela. Se eu vou fazer umas carnes, vou embalar a vácuo e vou vender na rua. Eu não tinha dinheiro nem para comprar a máquina que embalava vácuo. Aí o Helenildo, que é meu amigo, me emprestou a maquininha de embalar vácuo e, claro, não tinha dinheiro para comprar carne. Fui lá no Canário, cheguei nele e falei, Canário, tá acontecendo isso, isso e isso. O Canário falou assim, ó, pega o que você quiser e paga quando puder. Então ajudou eu demais. Aí eu comecei a fazer as carnes, embalar a vácuo e parava meu caminhão lá na Urbanova e vendia essas carnes embaladas. Foi o que sobreviveu à empresa. Ainda na pandemia, o senhor não vendia picanha, não vendia contrafilé. O senhor teve que aprender a fazer outras carnes para sobreviver daquilo também. Na verdade, nós até vendíamos um pouquinho de carne in natura, mas era muito pouco, era mais para os clientes que já conheciam a gente. Aí, como eu falei, a costela era sucesso. Eu assim, eu vou fazer costela, vou cortar ela fracionada em 1 quilo e vou levar a costela para a rua.
Aí levamos a costela, torresmo, que eu aprendi a fazer com meu sobrinho Natanael, costelinha suína. Aí começamos a fazer aquele rocambole de torresmo, que até hoje é sucesso em todo lugar que passa. E começamos a vender isso. No primeiro dia nós vimos que foi um sucesso. Eu falei assim, nossa, o negócio vende. Aí uma senhora chegou em mim, Maria Tereza, chegou e falou assim, por que você não faz maminha? Maminha é uma carne que não tem muito gordura e a turma gosta. Nunca tinha assado maminha na minha vida. Aí começamos a fazer maminha recheada com provolone e bacon e maminha sem estar recheada. Sucesso de venda de novo. E continuei vendendo as coisas lá no Urbanova. Um dia chegou um cliente e falou assim, por que você não faz joelho de porco? Nunca tinha feito joelho de porco. Fui, comprei um joelho de porco no lugar que vendia, aprendi a fazer e aprimorei do meu jeito, recheei ele também. E comecei a vender assim. E foi um sucesso. Durante a pandemia foi o que proveu para nossa casa e para a empresa. E além disso, o senhor também fazia os vídeos para a gente fazer a propaganda de quando e onde ia ter os drives. E da onde tirava da onde você imaginava aqueles personagens que o senhor fazia, aquelas ideias? O lance muito legal é que todo os vídeos era gravado pela Isabela, né, no celular. E todas as vezes que ela ia gravar o vídeo, ela nunca sabia qual que era o vídeo. E eu não contava para ninguém, porque eu queria que fosse surpresa. E não contava nem para você. Uhum. Era surpresa porque você editava os vídeos, mas quando chegava pronto. Aí era tudo inspiração. Eu brincava que era Deus que me falava, vai lá e faz esse vídeo. E quais foram os personagens marcantes assim que você fez que o senhor lembra? Olha, não foi fácil vestir de super-homem. Porque você tá de cueca vermelha e uma capa de super-homem, não é fácil não, mas foi no Dia dos Pais e eu queria muito mostrar para a turma que o super-homem era o Amarildo naquela hora, sobrevivendo na pandemia. E que para sobreviver na pandemia, por fim de tarde, não quebrar, tinha que ser um super-homem. Então foi o que eu quis passar na época. E agradeço também ao Palhaço Picolé, me emprestava todas as fantasias que eu queria e não cobrava nada, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então é mais um agradecimento que eu quero fazer. Agora, o mais difícil de todos foi quando eu fui gravar na praça do Jardim Aquários e a hora que eu me caracterizei, começou a lotar de gente em volta. E a turma não sabia o que ia acontecer ali. Eu tinha um caminhão parado na praça do Jardim Aquários, na Ulisses Guimarães, com roupa normal, roupa do fim de tarde, normal, e ninguém sabia o que ia acontecer. Nem Isabela, que ia gravar o vídeo, ninguém. E de repente eu tinha comprado a melancia, cortei ela no meio, tirei toda a polpa dela e eu fiz um chapéu. O que era a minha cabeça? Logo que veio a ideia de fazer a melancia para pôr na cabeça, é porque todo mundo sempre falou, quer aparecer, coloca a melancia na cabeça. Quer aparecer, coloca a melancia na cabeça. Eu queria aparecer. O fim de tarde precisava aparecer. Aí eu peguei e coloquei a melancia na cabeça, em plena praça do Jardim Aquário, todo mundo olhando espantado, dando risada na minha cara. Mas o fim de tarde apareceu, e naquele dia, mesmo que a polícia chegou lá, deu multa, porque eu não podia estar parado ali, e no mesmo dia eu estava fazendo no Vivale, o fim de tarde apareceu tanto que naquele dia nós vendemos tudo. Qual que é o cliente mais famoso que o Fim de Tarde já recebeu, já trabalhou para o cliente, né? É difícil mencionar, que dá medo de esquecer, né? Mas uma das primeiras pessoas que me deu muito orgulho, mas orgulho mesmo, que falava para todo mundo que eu atendi, foi quando o Fim de Tarde já tinha aí uns 2 anos bombando, e eu fiz um churrasco no condomínio Mirante do Vale, e todo mundo estava esperando muito uma pessoa que ia chegar. Mas só que eu não sabia quem que era a pessoa e era um evento da Embraer. E de repente eu ouvi falar que quem ia no churrasco era o seu Maurício Botelho, presidente da Embraer. Eu falei, não acredito, a Juliana trabalha na Embraer, eu vou contar para ela. E liguei e contei para a Juliana, vou atender o Maurício Botelho. Nossa, ele é presidente da Embraer. Então foi assim o primeiro muito famoso. E eu me lembro que lá ele pegou o nosso contato
e mais ou menos uns 3 a 4 meses depois, ele chamou e eu fiz na casa de praia dele, em Barra do Una. Foi assim um áudio para mim, porque eu atendi Maurício Botelho, era muito forte para mim poder falar que eu atendi um cara do porte dele. E hoje, né, o fim de tarde, graças a Deus, consolidado, a gente atende o Felício, hoje é o nosso vice-governador, futuro governador, é um cara assim que me dá muito prazer de atender ele. Atendo o Anderson Farias, nosso prefeito, na casa dele, também é um cara assim sensacional que me dá muito orgulho de atender. Já atendi o Viola, jogador de futebol. O Viola tem uma particularidade que ele estava começando lá atrás e eu fui atender o Viola e ele estava chegando no churrasco, todo mundo querendo tirar foto com ele e eu morrendo de vontade de tirar foto com ele, mas eu queria pedir de um jeito diferente. Aí eu virei para ele e falei, seu Viola, a hora que você quiser tirar uma foto comigo, você me avisa que eu tiro, tá? Ele virou assim, pode ser na hora de ir embora? Sim, pode, a hora que você quiser. Eu até achei que ele estava me tirando e não ia querer tirar foto comigo. Aí na hora de ir embora, ele estava lá e eu conversando com o cliente, ele pegou e me chamou. Ô, Marildo, dá para tirar aquela foto aí? Daí eu falei assim, agora eu vou crescer, né? Eu falei assim, gente, eu tenho que ir lá tirar uma foto com o Viola, porque enquanto eu não tirar uma foto com ele, não sossega. Ah, e de pessoas também famoso que esse eu não atendi, mas tive frente a frente. Eu estava fazendo um churrasco ali no Prainha, que é aquele lugar de quadras, e estava no churrasco o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto foi e cumprimentou o Lucas, que trabalha comigo lá, a gente conhece ele como Tubarão. O Yuri Alberto chamou ele, disse, ô, vem me cumprimentar aqui. Ele disse, já vou. Chegou lá e foi cumprimentar, e o Tubarão pegou um cartãozinho do fim de tarde e levou pro Yuri Alberto. Aí o Yuri Alberto ainda olhou e falou assim, vou chamar, hein? Falou para mim, vou chamar, hein? Senhor Yuri Alberto, será um prazer. Aí volta o Tubarão, chega em mim e fala assim, você não quer aproveitar e tirar uma foto com o Yuri Alberto? Eu falei, na boa, cara, não vou tirar foto com o Yuri Alberto, nada não. Joga lá na Rússia. Joga lá, não sei não, Zenit. Lá longe lá, não quero tirar foto com ele não. Detalhe, uma semana depois foi anunciado no Corinthians. Eu sou corintiano e não tenho uma foto com o Yuri Alberto. Então eu nunca perco a oportunidade de tirar foto com o famoso. E agora, a gente sabe o poder que tem a internet, né, Yuri Alberto? Se você estiver vendo meu vídeo, estou esperando você me chamar. Pode chamar que eu vou. E qual que é o lugar mais longe que o fim de tarde já trabalhou? O fim de tarde já rodou Minas Gerais, já rodou tudo, mas Itatiba foi um lugar longe, Sorocaba nós fomos fazer o lançamento do Vectra GT na época. E só de Kombi, hein? Foi de Kombi, nós fizemos lá no sítio do Queco. Foi muito, assim, maravilhoso essa experiência de ter ido lá. Itatiba, São Paulo, aí vai para um monte de lugar. Qual que é o maior ou os maiores perrengues que já passou nesses quase 30 anos, mais de 30 anos do fim de tarde? Olha, perrengue foram vários. Experiência que vai pegando, então não se fala. Mas eu passei uma vez, tava fazendo um casamento e o churrasco já tinha acabado, tava naquele chorinho lá ainda de ir embora. Chegou um cara em mim no finalzinho e falou assim, eu vou tomar mais um chopp aí. Eu disse, pode tomar, só que você vai tomar no copo descartável, porque já acabou meu horário e eu tô indo embora. Ele falou assim, não, eu não bebo em copo descartável. Eu virei e disse, então você não vai conseguir beber, porque eu tô recolhendo os copos. Aí ele virou para mim e falou assim, e se eu jogar esse copo em você? Eu falei assim, experimenta. E ele jogou. O que eu tô falando de experiência? Hoje, jamais eu ia mandar ele jogar. Hoje eu dava o copo de vidro para ele, só leva, que é presente para você. Qual que é o maior diferencial do fim de tarde? Por que o fim de tarde não é igual às outras empresas que também fazem churrasco, também fazem eventos? Para as pessoas entenderem que contratar o fim de tarde não é só um churrasco, tem toda uma experiência também. O comércio com atendimento. O atendimento nosso, de quem trabalha no fim de tarde, é muito diferenciado. Pessoal educado, mas não é porque eu ensinei ninguém a ser educado, não. É porque já são gente boa mesmo. Eu não laço funcionário para trabalhar no fim de tarde. Quer trabalhar amanhã? Uma pessoa que eu nunca vi. É sempre uma pessoa que já trabalha no fim de tarde indicando a outra. Algum conhecido meu que fala, dá para você empregar meu sobrinho? Dá para você empregar não sei quem? Então, atendimento. E depois, qualidade. E tem que andar de mão dada. Eu não consigo hoje comprar uma carne que eu não gosto. Para carne ser sucesso no nosso evento, tem que ser uma carne que eu gosto. Hoje, eu desafio qualquer um, que o fim de tarde é um dos que
tem a melhor carne, porque eu gosto de coisa boa. Tem horário para fazer churrasco? O horário que o cliente quiser. Eu já cheguei a trabalhar na GM, na época a GM bombava lá no clube da GM, eu já fiz churrasco lá meia-noite e o muito engraçado, começou 4h20 da manhã. 4h20 da manhã eu tomando meu cafezinho lá e o pessoal da GM chegava tomando cerveja, tomando chopp, tomando cachaçinha. Então era muito engraçado isso aí, porque para churrasco não tem horário. E para você que não conhece o Fim de Tarde, eu espero um dia poder te atender. E se você ver esse vídeo, pode falar assim, ó, me apresenta aí, porque eu estou te desafiando a comer a pimenta mais forte do mundo que nós temos no churrasco, que é muito boa, e será um prazer de atender.